Boa noite, muito boa noite, minhas amigas e meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Seridó Espírita, que hoje, dia 5 de outubro do ano 2020, inicia mais um Café com Kardec e Amigos. É uma produção do canal Seridó Espírita e hoje está sendo transmitido pelo Seridó Espírita, pela TV7, pela rede Amigo Espírita, nosso novo parceiro, que seja de longa data essa parceria em nome da divulgação da doutrina espírita e do movimento espírita. Também estamos veiculando esse programa através do Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz, de Currais Novos, do grupo Sementes de Cristo, de Acari, e do grupo de estudos espíritas Bezerra de Menezes, na cidade de Parelhas. Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal já está chegando aí para participar do nosso café. Como vocês sabem, é um café interativo, onde nós abrimos espaço para que vocês possam interagir com os nossos interlocutores. E hoje nós estamos com um tema profundamente arraigado com o momento pelo qual passamos nesta pandemia, que podemos dizer um pequeno capítulo do processo de transição planetária por que passa o planeta Terra. E hoje, então, nós teremos dois dialogadores paraibanos da Gema, que vão fazer parte conosco aqui deste café sobre o tema Espiritismo e a Nova Era. E eu vou chamar aqui o nosso querido amigo França Souza, trabalhador do Núcleo Espírita Seara de Luz e do Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Frei Martinho. Boa noite, meu amigo França. Boa noite Wesley, boa noite Thales, a todos que nos acompanham aqui pelo canal Seridó Espírita, pelos Face de algumas casas espíritas aqui do Seridó. Para a gente é uma alegria estar batendo um papo sobre espiritismo, um assunto tão pertinente sempre. Muito bem, meu querido amigo. E como você bem já saudou, estando aqui nos bastidores, vou chamar o nosso amigo Thales de Tarsus, para fazer parte também aqui da nossa mesa. Boa noite, Thales. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Wesley. Boa noite, França. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham aqui. É com imensa alegria que nós nos reunimos nessa segunda-feira à noite, com a graça de Deus, com a permissão dele, para que nós possamos falar um pouco sobre a doutrina dos espíritos, para também refletirmos um pouco sobre essa nova era, sobre esse início e um novo momento, e esse momento o qual nós estamos passando. Então, fica meu abraço, meu agradecimento pelo convite para que nós estivéssemos aqui nessa noite de hoje. Maravilha, meu amigo. Então, Thales é participante do grupo Fraternidade Espírita Caminho da Luz, na cidade de Campina Grande, e está de muito bom grado aqui nesta noite conosco. E, para harmonizar o nosso momento, não é, nós vamos dar o pontapé inicial deste café de hoje com arte espírita, pelo qual nós chamamos o nosso querido diretor do canal Seridó Espírita, Alisson Campelo, violonista nas horas vagas, e que vai fazer nosso momento de arte espírita. Bem-vindo, Alisson. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Gostei do diretor. Mas, na verdade, somos todos uma equipe aqui no canal Seridó Espírita. E para o pessoal que nos acompanha pela Rede Amigo Espírita, fundamos esse canal para, junto com outros parceiros, como a Rede Amigo Espírita, nosso querido parceiro também TV7, que já tem um tempo a mais, para que a gente possa juntos divulgar a doutrina espírita, né? E nesse momento de harmonização, como o Wesley falou, violonista de horas vagas, mas vocês ainda vão ter o prazer de conhecer o Wesley Gama no violão, aí sim, um artista, né? Eu apenas estou aprendendo um pouquinho e gosto de me divertir um pouquinho tocando música, um pouco de arte espírita. E eu separei aqui duas canções que, ao meu ver, tem muito a ver com o tema de hoje, né? Espiritismo e uma nova era.
uma música de um amigo nosso, Adriano Gomes, chamada Nova Geração, e em seguida uma outra música que eu vou anunciar também daqui a pouco. Então essa música Nova Geração de Adriano, ela já foi gravada por alguns grupos espíritas e é uma música bastante conhecida. Veja o futuro que agora começou. Veja a criança já pensando no amor e sorrindo vai seguindo, vai fazendo um mundo de paz e união. E brincando vai arando a terra, o solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja a infância tem Jesus orientar, mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós é preciso eternamente amar. Veja o futuro que agora começou. Veja a criança já pensando no amor e sorrindo vai seguindo, vai fazendo um mundo de paz e união e brincando vai arando a terra, o solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja a infância tem Jesus orientar, mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós é preciso eternamente amar. Evangelize e coopere com Jesus. Evangelize e coopere com Jesus. Evangelize. Então, Wesley, essa foi a música de Adriano. E a gente tem uma outra música aqui que eu estava pegando aqui nos últimos dias, ainda tentando aprender, chamada Gentileza, que é do nosso amigo Aldo Motelevich e de Camila Sá. Vocês vão conhecer ainda, para quem não conhece, Camila Sá tem uma voz belíssima e canta muito bem, toca muito bem também nos próximos cafés. Caminhava distraído quando ouvi alguém assim me dizer: tenha um bom dia, amigo. Eu nem sabia o que responder. Como alguém falou comigo, se não sabe nem quem eu sou. Mas bastou ver meu sorriso que aquele rosto se iluminou. Gentileza, se não tomar cuidado, a gentileza sim.
Eu vou cuidar do outro como eu gostaria que alguém também cuidasse de mim. Gentileza, se não tomar cuidado, a gente lesa assim. Eu vou cuidar do outro como eu gostaria que alguém também cuidasse de mim. Chego em casa bem cansado, mas mamãe parece estar muito mais. Dou-lhe um beijo e um abraço e já sinto aquele clima de paz. Agradece meu carinho, pergunto se posso ajudar. Vejo um brilho em seus olhos e uma lágrima teimosa rolar. Gentileza, se não tomar cuidado, a gente lesa assim. Eu vou cuidar do outro como eu gostaria que alguém também cuidasse de mim. Gentileza, se não tomar cuidado, a gente lesa assim. Eu vou cuidar do outro como eu gostaria que alguém também cuidasse de mim. No silêncio do meu quarto, olho em volta e começo a pensar. Que legal, que bom seria se o mundo eu pudesse mudar. Se houvesse mais carinho e menos agressão na TV. E uma voz me diz baixinho, a mudança já começa em você. Gentileza, se não tomar cuidado, a gente lesa assim. Eu vou cuidar do outro como eu gostaria que alguém também cuidasse de mim. Gentileza, se não tomar cuidado, a gente lesa assim. Eu vou cuidar do outro como eu gostaria que alguém também cuidasse de mim. Com licença, posso ajudar? Tenha um bom dia, me desculpe, por favor. Boa tarde, boa noite, boa sorte, pode passar. Aceita um copo d'água? Você é muito gentil. Obrigado. Obrigado. Ela canta melhor do que eu, viu? Vale a pena procurar essa música também na voz de Aldo Motelevix na internet. Wesley. Maravilha. Muito bom, Alisson. Muito obrigado pela sua participação. Realmente a arte espírita tem essa função, não é, de trazer uma harmonização, e através desses programas nós temos inserido a arte espírita como uma forma também de divulgação desses artistas, desses compositores tão inspirados, que nos elevam o pensamento, nos ajudam a elevar a alma. Então estamos aqui com nossos amigos França e Thalios para falar sobre o tema Espiritismo e Nova Era. Como todos sabem, estamos já aí no último quarto de hora para terminar o ano de 2020, e realmente foi um ano que ninguém esperava, e ele ressignificou muita coisa em nossas vidas, especialmente dentro da visão espírita acerca da própria transição planetária, não é? Então nós líamos, estudávamos sobre a transição planetária, sobre essa nova era, à luz da doutrina espírita, mas parece que de março para cá a coisa deu uma certa acelerada, não é mesmo, meus amigos? Então, nós, nesse primeiro bloco, vamos abrir a palavra para vocês discorrerem um pouco sobre o pensamento de vocês realmente inseridos nesse momento de transição planetária, e ainda mais nesse ano de 2020, com essa pandemia, como é que vocês estão vendo, né, toda essa situação? Vamos abrir, então, nesse primeiro bloco. Vou chamar aqui o nosso querido amigo Thalios para fazer as suas considerações. Então, nesse primeiro bloco, vocês vão falar um pouco e após nós damos sequência com a participação também do nosso público.
Tá bom? Thales, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Wesley, mais uma vez, né? Saudar também mais uma vez a todos, agradecer a Alisson por essa harmonização, por músicas tão belíssimas, né? Nova Geração, uma canção aqui que o Grupo Acorde na Paraíba gravou há um bom tempo, e é muito gostoso de ouvir Nova Geração, e remete muito, como ele falou, a essa questão da nova era, né? A gente cria muitas expectativas, a gente cria muitas teorias sobre essa questão da nova era, desse novo momento, né? E a gente fica muito ansioso para que a gente chegue até ela. Só que a gente fica querendo saber dia, hora, mês, segundos, que essa nova era, que essa transição planetária que nós falamos tanto, de um bom tempo para cá, e que toda vez que algo ocorre, que sai de fora do dito normal, nós dizemos, agora é o verdadeiro momento dessa nova era, é o verdadeiro momento dessa transição planetária. E quando a gente percebe isso, a gente sabe que quando passamos por transições, isso serve em qualquer circunstância da nossa vida. Quando passamos na transição da infância para a pré-adolescência, pré-adolescência, adolescência, adolescência, juventude, juventude, adulto, adulto, terceira idade, enfim, todas as transições, ela requer mudanças de paradigmas, mudanças de olhares, e nem sempre é algo tão tranquilo de se fazer. Porque quando nós mudamos e requer que nós tenhamos um olhar diferenciado, faz com que nós alteremos algo dentro de nós. Então, muitas vezes a gente olha para essa transição, espera chegar nela, mas não vive esse momento de transição. E tudo que ocorre neste momento, nós estranhamos. É engraçado que a gente quer um novo momento, mas nós não queremos passar pelas tribulações normais da ida a um novo momento, porque nós precisamos atravessar uma ponte. E aí a gente sabe que toda essa questão da nova era, ela envolve também um novo momento, mas também requer que nós deixemos de lado velhos momentos. Ninguém começa algo novo se não deixar para trás algo velho. E deixar para trás algo velho também, muitas vezes, dói, machuca, dificulta. Por mais que esse algo velho não sirva mais para nós. Quando a gente vai trocar, quando a gente vai fazer uma doação, né? A gente às vezes tem tanta dificuldade de se desprender de uma peça de roupa que a gente vai dar e diz, mas é afetivo, tem uma lembrança afetiva. Quando a gente vai se desfazer de algo, vai dizer, mas isso foi fulano que me deu, eu não quero doar. Mas para que a gente possa se fazer esse vestido novo, é necessário que a gente entregue-se daquilo que já não faz parte, que já não cabe mais para a gente. Então, nesse intuito, a gente compreende, certa vez, Sandra Borba, ela estava, Sandra Borba, aqui do Rio Grande do Norte, né, ela estava, certa vez, falando sobre essa questão da nova era, e ela sempre ficou encucada, ela conta isso numa live muito interessante, que ela comenta, sobre esse alvorecer da nova era. E ela disse que Divaldo Franco sempre falava com muito entusiasmo do alvorecer da nova era. E ela dizia, na verdade, que a nova era não seria tão um alvorecer assim. É necessário, se nós aprofundarmos os estudos e as reflexões, sabemos que para chegar nessa nova era, nós passamos por um momento ainda, vamos dizer assim, de perrengue, né? E ela sempre ficou muito inculcada com aquilo. Então, certa vez, ela disse que estava num congresso em que o nosso irmão Divaldo Franco também estava, e ela disse que antes de Divaldo fazer a palestra, proferir a palestra, ela tomou coragem e chegou próximo a Divaldo e disse, Divaldo, essa conversa de alvorecer da nova era, você sabe que não é bem um alvorecer, né? Tem um momento aí bem complicado, e você sempre fala com muito entusiasmo desse alvorecer, e eu não entendo muito bem porque você usa essa terminologia. E aí ele disse, você não entende, minha irmã? Pois então eu vou lhe explicar na hora da palestra, senta lá que eu vou falar. E aí quando ela sentou, em certo momento, o Divaldo estava proferindo a palestra, e ele chega em um determinado ponto que ele diz, alguns irmãos ainda não compreendem quando nós falamos do alvorecer da nova era. E ela, com aquele bom humor de sempre, disse, ela disse, se ajeitou na cadeira e disse, agora é o momento que ele vai falar para mim, e eu vou prestar atenção no que ele vai dizer. E ele continuou dizendo, né, o alvorecer da nova era, e nós precisamos compreender que todo alvorecer
inicia-se no primeiro minuto após a meia-noite. Então, antes da claridade do sol que se faz, no comecinho da manhã, nós passamos por uma noite escura. Então, o alvorecer, ele antes de chegar à sua claridade, ele passa pelo momento de escuridão. E esse momento de escuridão, muitas vezes, é esses momentos de modificações de algo que ocorre e que nós olhamos muito espantados, e parece que nós nem falamos de transição planetária, né? Nós imaginamos na transição planetária, imaginemos a mudança de vibração terrena, onde nós saímos de um mundo de provas e expiações para um planeta regenerado. Isso requer também que nós compreendemos as circunstâncias e as situações que ocorrem no mundo. Olhamos para as situações de dores, de dificuldades, de guerras, ainda de intolerância, e olhamos nesse momento a pandemia que agora se instala no mundo todo, desde o final do ano passado, e que agora já vai próximo a completar 365 dias dessa pandemia, daqui a pouco, e nós olhamos e dizemos assim, meu Deus do céu, né, o que é que está acontecendo comigo? É o fim dos tempos, e aí a gente tem muito essa sensação. E a gente esquece que lá na Lei de Destruição, do Livro dos Espíritos, na parte 3, Kardec, quando comenta isso com os espíritos nos relembram que nada se destrói, tudo se transforma. Há sempre uma renovação. Então, há os ciclos da humanidade, onde nós já saímos anteriormente de um mundo primitivo, passamos por uma transição que também não foi fácil, para chegarmos no mundo de provas e expiações, e agora estamos atravessando esse momento para chegarmos no mundo regenerado. Então, quando nós nos observamos neste patamar, neste ponto, é necessário que haja uma compreensão de que estamos sobre a égide da lei divina, como a própria lei de destruição. Mas quando nós olhamos as circunstâncias, nós achamos que tudo vai se acabar. E realmente tudo tem um tempo. Mas aquilo não significa que acabou e nunca mais existirá. Existirá de uma nova forma, existirá de um novo modelo. Há uma ressignificação de olhares, há uma ressignificação de atitudes, há uma ressignificação de teorias, de estruturas, porque nós estamos também sobre a égide da lei de progresso. Então, há uma continuidade para que nós continuemos a progredir. Tanto nós, como espíritos, como também o planeta Terra, que se encontra ainda nesse estágio de provas e expiações, mas agora está atravessando essa transição. E aí, quando a gente fala que tudo vai acabar, a gente lembra muito do Apocalipse, né? Que está ali na Bíblia, e que também é falado, Kardec nos lembra muito disso, sobre esse momento que lá na Gênese, que fala sobre essa mudança, essa nova era, e ainda diz, intitula lá na Gênesis, são chegados os tempos, mas nós temos uma sensação muito apocalíptica das circunstâncias. E a gente precisa flexibilizar esse olhar apocalíptico de fim. Nós precisamos lembrar da Gênese, né? Como o nascimento, como o renascimento, como as mudanças de padrões. Quando a gente diz assim, e a gente costuma muito dizer isso, né? Ah, meu Deus, o mundo está de cabeça para baixo. Aff, Maria, o mundo não é mais o mesmo. No meu tempo, a gente sempre usa isso. E eu lembro que meu avô utilizava isso no meu tempo, depois meu pai utilizava no meu tempo, e hoje eu já utilizo no meu tempo. Daqui a pouco meu filho está utilizando no meu tempo. Então, os nossos tempos, na verdade, são sempre os tempos mais seguros e certos para nós. Mas para a humanidade, ele precisa ser modificado a cada instante. Então, quando algo se modifica, a gente diz assim, é o fim do mundo, é o fim dos tempos, porque sai daquele padrão que nós crescemos e olhamos para ele. Mas nós precisamos também, diante da lei do progresso, acompanhar a mudança do mundo, as circunstâncias do mundo. Lembrando que a nova era não é a última era. Nós estamos numa expectativa tão grande, numa ansiedade tão grande para esse momento, achando que de uma hora para outra, num estalar de dedos, as pessoas se modificarão, o planeta se modificará, deixará de existir a maldade, que a gente lembra que no mundo regenerado há um equilíbrio entre o mal e o bem,
hoje é uma preponderância do mal sobre o bem pela ausência do próprio bem, de fazer o bem, então o mal prepondera. Mas quando a gente costuma olhar essas circunstâncias, a gente vai ver, por outro lado, que a gente acha que de uma hora para outra as coisas vão mudar. Mas isso é um processo que já se iniciou há um grande tempo, e que nós prestemos atenção se nós já não estamos inseridos nesse novo momento. Porque tudo que faz de transição vai terminando o ciclo, mas já se inicia o outro. E precisamos compreender e olhar mais para o lado, ao invés de estarmos olhando muito à frente e esquecendo de olhar para os lados. Nós vamos ver isso no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai tratar lá sobre Jesus, Moisés e o Espiritismo, e ele vai trazer esse traço, né, de que quando Moisés chegou pela lei de justiça, mostrando no seu decálogo, e acho isso muito interessante, porque Moisés ele chega inicialmente para aquele povo que não tinha tanto um avanço espiritual e moral, e precisava, em um momento em que a humanidade precisava moralmente evoluir, trazia o monoteísmo, de só um Deus, onde antigamente vários deuses existiam, e era o Deus de cada um. Se eu gostava da guerra, o meu Deus prevalecia, que era o Deus da guerra. Se eu gostava de caçar, era o Deus da caça. Então, cada Deus prevalecia. Moisés trouxe essa ideia monoteísta e relembrou o seu decálogo. E muito interessante o decálogo, porque nós observamos que ele vem muito com o não, palavra não. Então, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, né? Por quê? Porque naquele momento a humanidade, diante do seu avanço moral e espiritual, ele precisava mais do não do que do sim. Então, Moisés, ele traz esse não e ainda dizia, quem transgredir será punido. Assim como o doutor da lei que Moisés era, muito entendido e mediunicamente recebe essas inspirações para o seu decálogo, para o decálogo, e aí ele coloca aquilo dizendo da possibilidade e da necessidade da humanidade parar. É necessário parar. Não, 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 não. Precisava, naquele momento, a humanidade ser muito mais regida pelo não do que pelo sim. Mas, posteriormente, nós vamos ver a vinda de Jesus, que já altera essa circunstância, e do não ele passa para o sim, né? Ele já diz, perdoai, ele já diz, amai, ele já diz, façais. Ou seja, Jesus já nos traz uma ideia de prática rápida para que a gente possa fazer. Então, retira o não de Moisés, mas não vem destruir essa lei, não vem dizer que isso não é importante, coloca agora sobre outro aspecto do sim. E, posteriormente, a doutrina dos espíritos no século XIX, através do nosso codificador Kardec, que traz também essa questão do nem não, nem sim. Agora é a sua consciência. Agora é a sua consciência que vai definir. Então, a gente vai ver que no final das leis naturais, das leis divinas, Kardec ele deixa lá a lei do amor, da justiça e caridade. A lei da justiça trazida por Moisés, a lei de amor trazida por Jesus e a lei de caridade trazida pela doutrina espírita. Então, observemos ao nosso lado se essa nova era já não se iniciou e nós estamos perdendo tempo, ou presos a algo que já não existe mais, ou estamos muito ansiosos e romantizando muito o que vem pela frente, mas que uma necessidade de compreendermos esse momento, onde nós estamos inseridos, com quem nós estamos do lado, olhamos muitas circunstâncias numa situação muito dramática do ponto de vista negativo, mas esquecemos de olhar as ONGs que trabalham para ajudar as pessoas voluntariamente, esquecemos de olhar quantas instituições religiosas trabalham na recuperação de amigos que estão na dependência química, nós esquecemos de falar de quantas pessoas saem às ruas para levar um conforto, um carinho, um cobertor, uma comida, de pessoas que acolhem dentro dos seus próprios lares crianças abandonadas, idosos. Então, nem só, a gente vai dizer assim, nem só de maldade vive o homem. O homem já começa a despertar, sim, a sua consciência e começa a auxiliar os seus semelhantes. E as crianças, como Alisson cantou na canção, essa nova geração que vem já com espíritos maturados de outras encarnações, que já chegam com essas visões e essa energia profunda de trazer uma diferenciação no apontamento e no olhar das coisas.
Então, precisamos, na verdade, compreender se nós não já chegamos a essa nova era. A evolução humana nos traz isso. Se olharmos para trás, ver como o homem evolui, criado simples e ignorante, selvagem, instintivo, apenas com os prazeres carnais, depois começa a se comportar em bando, depois há uma organização para os locais onde ele está inserido, da caça, da comida, do abrigo, de cuidar de toda aquela comunidade. Posteriormente, isso vai exercitando o seu cérebro e a sua inteligência. O homem começa a racionalizar muito mais do que apenas agir instintivamente. E nós vamos ver quando o Espírito Lázaro ele fala sobre essas sensações, depois vai falar sobre os sentimentos que começam a brotar, e por fim, o homem chega no ápice dos seus sentimentos, que é o amor. Mas para isso precisa passar por uma grande estrada para que se compreenda, para se compreender melhor. Então, quando nós vamos falar de espiritismo e de nova era, a gente vai falar de mais uma era, de mais um momento. Não será a primeira nova era, não será a última nova era. Posteriormente, nós vamos observar que essa era ela vai passar por mais uma etapa, e lá na frente essa era vai deixar de ser uma nova era e outra era virão. Assim serão os ciclos da nossa lei de progresso. Thales, muito bom, Thales. Muito lúcidas as colocações. É preciso muito pé no chão e trabalho, né? Na verdade. E temos aqui algumas pessoas lá de Campina Grande, talvez você deve conhecer, né? Janaína Costa comentou sim. aqui, Cleide Maria de Souza. Um abraço para vocês. Sim, sim. Maravilha. Então, na sequência, vamos então passar a palavra para o nosso amigo França, também para fazer essas suas considerações iniciais. Pois é, boa noite a todos. Meus amigos, quando a gente vê essa expressão nova era, cria-se naturalmente uma expectativa. Uma expectativa muito intensa. Como será essa nova era? Será que vai surgir assim nos céus do planeta, em letras imensas, luminosas? Chegou a nova era. E nós, como criaturas humanas da Terra, vamos estar aguardando o que virá para nós dessa nova era. Será que essa é a perspectiva? De qualquer forma, a expressão nova era pressupõe, de fato, algo novo, diferente. E ficamos nessa expectativa. E quando nós trazemos o Espiritismo para subsidiar o raciocínio sobre essa nova era, talvez algumas perspectivas precisem ser alteradas, precisem ser mudadas. Thales apresentou algumas coisas muito interessantes. Primeiro, ele fez aí um passeio pelas 3 revelações, começando por Moisés, chegando em Jesus e indo até o Espiritismo. Nós separamos aqui um pequeno parágrafo, porque, na verdade, nova era, e quando nós trazemos, como o Wesley falou no início, para a transição planetária, essa expressão transição planetária, que diríamos assim, é quase uma propriedade espírita, principalmente depois que surgiu a publicação pelo médium Divaldo Franco e o espírito Filomeno de Miranda, intitulado Transição Planetária, onde quem já leu ou quem não leu, muito interessante, que trata-se de uma tarefa de recepção. Uma das partes do livro trata da tarefa de recepção aos espíritos que desencarnaram coletivamente pelo tsunami que ocorreu na Ásia no ano de 2004, né? Tendo desencarnado aí algumas centenas de milhares
de seres humanos. Aí o que é que acontece? Esse livro, de certa forma, ele temperou mais ainda a questão dessa transição, dessa nova era, porque no livro, nas entrelinhas, mostra que, obviamente, aquelas pessoas que estavam partindo naquele momento, havia chegado o momento, como todas as partidas, sem ser pelo autocílio, também estaria na sua hora. Mas como foi uma partida coletiva, isso ficou mexendo, não é, com os neurônios nossos, quando lemos esses textos e ficamos aguardando talvez outras catástrofes para e provocando essa mudança e essa chegada na nova era. Mas eu queria lembrar que Allan Kardec, em 2 dos livros básicos, primeiro no Evangelho segundo o Espiritismo, logo nos seus primeiros capítulos, tem um textozinho chamado A Era Nova. A Era Nova. E na Gênese de Kardec também, o seu último livro da codificação, no Pentateuco, dos 5 livros que formam a base da doutrina dos espíritos, temos lá a geração nova, lá no finalzinho do livro, onde Tales já pincelou essa questão das crianças, dessa renovação pelo processo reencarnatório, chegando uma leva nova e partindo alguns espíritos que, de alguma forma, por uma questão de afinidade, necessariamente estariam reencarnando em mundos mais propícios, que oferecem cenários mais adequados àquelas entidades espirituais que deverão ter experiências em mundos possivelmente mais atrasados do que a Terra, tendo em vista estarem divergindo completamente do progresso natural que, conforme Tales falou, também ocorre para os mundos, da mesma forma que ocorre para as pessoas. Mas, nesse textozinho, A Nova Era, de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem do Espírito Erasto, em que ele diz, tem uma frase, um parágrafozinho que eu gostaria de compartilhar com vocês, é curtinho, ele diz assim: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Meus amigos, para mim, esse foi o momento chave decisivo da nova era da humanidade. Chave decisivo. Porque Jesus Cristo trouxe todo o instrumental teórico e vivencial do que efetivamente seria uma nova era. A vida daquele homem representa, para os dias atuais, para a época em que ele aqui esteve e para o futuro de qualquer humanidade, não apenas a terrena, todo o arcabouço do que é uma vida que terá a condição e o poder efetivo de iniciar uma nova era. A chegada de Jesus, a sua estada entre nós, representa definitivamente a abertura das portas com todos os seus parâmetros, com todo a sua vida, abrindo e dizendo: olha, quer saber de fato o que é uma nova era? Em que seria um mundo efetivamente melhor? Observem-me. E busquem experimentar, seguir estes passos. Mas, muito pouco foi compreendido. Muito pouco foi compreendido da mensagem de Jesus. E ele já sabia disso. O que é que ele faz? Quando os seus apóstolos estavam pressentindo
a sua morte, eles começam a desesperar-se e Jesus percebe isso. Porque Jesus falava da chegada do reino de Deus, dessa transformação, de uma edificação nova. E eles animados, vendo todas as suas atitudes, não apenas na perspectiva material, mas também no contato espiritual com aquele aconselhamento de um homem absolutamente novo para qualquer era, eles começaram a se agoniar com isso, com a partida dele, e agora nós vamos fazer o quê? E ele disse: não se turbe o vosso coração. Eu vou pedir ao Pai e ele vos mandará um consolador. Porque Jesus sabia que haveria uma deturpação em tudo que ele falou, porque tudo que era preciso falar para a humanidade da Terra, Jesus falou. Não precisava de absolutamente mais nada. Mas o que é que acontece? Nós não compreendemos, jogamos e transformamos a sua palavra, a sua vida, no obscurantismo do nosso interesse mesquinho, e ele já prevendo que a humanidade não estaria tão madura para levar adiante desde a sua partida até os nossos dias atuais. Eu achei muito interessante uma coisa que Thales falou aí. Muito interessante. Na verdade, essa era talvez já era até para ter acontecido. Porque esse era um dos objetivos de Jesus. Já era para ter acontecido e a gente fica esperando de braços cruzados, como se essa era fosse depender dos astros. Como se a entrada nesse novo mundo fosse depender de catástrofes gigantescas. Qual é a catástrofe que tem o poder de mudar o meu coração? Ou de Thales, ou de Alisson, ou de todos nós. Qual é a catástrofe que muda isso? Como Wesley falou, inclusive, aí nas questões do 2020, realmente um ano especial, com a passagem do nosso irmão coronavírus pelo planeta, não é? Então, assim, mas até que ponto apenas isso consegue efetivamente mudanças de sentimento, que é o que importa, e é sim o que pode realmente trazer uma nova era? Depende. Depende de quê? Do vírus? Não. Não. Depende do olhar, depende das reflexões de quem está vivendo a pandemia. Percebe? Por isso que Jesus realmente é essa nova era. Na verdade, nós vamos ter que correr atrás do Cristo para chegarmos na nova era. Irmos em busca de palavras ditas há 20 séculos atrás para conquistarmos essa nova era. Então, como Jesus, ciente disso, disse: eu vou pedir a meu Pai, ele vai mandar um consolador, ele vai ficar com vocês e vai lembrar tudo que eu falei. Ah, maravilha. Aí, nesse mesmo texto, o Espírito diz o seguinte: o Espiritismo é de ordem divina. Opa! Ordem divina. Lembra que Jesus disse que ia pedir a Deus? Aí, quem foi que deu a ordem? Deus. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta, ou seja, a sua base, a sua doutrina está nas próprias leis da natureza, como Thales falou da lei do progresso. Querendo ou não, gostando ou não, nós, o planeta e tudo mais no universo está sujeito e submetido à lei do progresso. Está submetido à lei do progresso. Só que esse progresso, às vezes, precisa, vamos dizer assim, de chacoalhadas, para que ele possa ter impulsos. São ciclos, onde tem início, meio e fim. Nós estamos no final de um desses ciclos, precisando entrar num novo ciclo, e é por isso que está chegando a geração nova, que está na Gênese de Allan Kardec,
Então, o Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Tem grande e útil objetivo. Então, existe um grande e útil objetivo por trás das ideias que o Espiritismo nos apresenta. E concluindo esse raciocínio, tem outra frase desse espírito que eu achei fenomenal. Fenomenal. Olha só, ele diz o seguinte: a revolução que se apresta é antes moral do que material. Para mim, disse tudo. A revolução que se apresta, que está chegando e nós estamos aguardando, com caracteres exteriores que não os terão. Não os terão. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Meus amigos, nós vamos esperar por era nova, pela nova era, vamos reencarnar e vamos desencarnar, vamos voltar esperando. E ela não chegará se não chegar primeiro no coração humano. Façamos um diagnóstico. Peguemos todos os males que atrapalham a evolução do nosso planeta. E observemos onde está a raiz desses males. Questão 895 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos. Imaginemos que, eu estou falando aqui com minhas palavras, tentar aproximar. Imaginemos que fossem retiradas todas as imperfeições humanas. Nesse momento fosse zerado, tá? Pronto. Estava resolvido o problema? Os espíritos disseram, de jeito nenhum. Kardec deve ter tido um choque. E ele pergunta, por que não? O que é que está faltando? Os espíritos respondem, a raiz de todo mal está no interesse pessoal. Pronto, meus amigos. Só precisa derrubar essas duas palavrinhas. Fácil, né, essa tarefa? Observemos os males que rondam a nossa sociedade, da qual nós somos um tijolinho. Da qual nós somos um tijolinho. Observemos os males. Todos nascem do meu interesse contra o de todos os outros. O Espiritismo diz, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que a gente deve pensar antes no bem comum do que no meu bem. Porque o meu bem sozinho é o mal para o bem comum. Porque tudo que Deus criou e fez e demonstra em toda parte é o compartilhamento dos seus bens. Mas eu quero todos para mim. Pronto. Então, meus amigos, por que Deus vai mandar essa geração nova que Thales comentou? Porque são irmãos nossos que já sentem que todas as vezes que nós teimamos em conquistar o bem apenas para mim, eu não consigo me harmonizar. A chave da minha harmonia, a chave da minha paz de espírito encontra-se em buscar o bem para todos ao meu redor, pelo menos. Pelo menos. Entende? Então, aí é onde está. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Essa revolução tem que ser feita aqui dentro, onde as coisas são mais pesadas e difíceis. Aquele calvário simbólico do nosso mestre
ele representa um aviso e um alerta para o calvário psíquico de cada um de nós. Para a luta íntima contra paredes que foram erguidas ao longo do nosso passado complicado. E a gente sofre muito para derrubá-las. Thales falou uma coisa interessante, que essa mudança aí, entre um período e outro, é sempre muito doloroso. E de onde vem essa dor? Vem de dentro. Da nossa transição planetária individual. Mas não individualista. Individual, mas não individualista. E só para a gente encerrar, eu queria compartilhar aqui nessas primeiras observações uma colocação no livro Entre Dois Mundos, do espírito Filomeno de Miranda. Ele diz uma coisa curiosa, ele diz: a grandiosidade da revelação espírita, que foi o consolador que Jesus prometeu e que veio como ordem divina, segundo Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a grandiosidade da revelação espírita, que enseja, que dá a possibilidade ao ser humano na Terra o conhecimento da realidade transcendente da vida, oferecendo-lhe seguras diretrizes para a conquista da harmonia e da plenitude. Isso. Jesus foi o grande, o máximo, o inigualável, pioneiro da nova era. Aí o Espiritismo chega, pega as palavras do Cristo, traz para a gente de forma bem transparente para os dias que se passam. E diz: olhe, vocês não são o que pensaram nas últimas 1000 encarnações, não são apenas um amontoado biológico de organismos celulares. Não. Vocês têm uma vida infinita. E tudo isso que vocês estão vendo e tocando agora representa apenas material pedagógico para atingir o objetivo primordial do ser que nós somos e não daquele que estamos por pouco tempo. Por pouco tempo. Imagino o que é o rompimento dessa realidade na qual estamos imersos e quase sempre confundimos a nossa realidade como sendo corporal. Percebe? Então, meus amigos, a nova era para a nossa vida representa a capacidade de compreendermos que somos um corpo absolutamente impermanente e que para conquistarmos uma harmonia que está lá dentro do nosso coração, vai depender de um esforço imenso, dentro da sede do nosso sentimento. Porque a partir só tem mudança social efetiva e só teremos um mundo efetivamente diferente para melhor se cada mundo pessoal investir um esforço muito decisivo, importante, para essa alteração de potenciais que já são íncitos em nós, mas até hoje temos utilizado esses potenciais para amealhar,
recursos e quinquilharias que ficarão junto com o nosso corpo físico nas paredes do túmulo. Queremos era nova, queremos participar desse novo tempo que virá para a Terra, precisamos ser criaturas mais renovadas para contribuir como um tijolinho novo de uma sociedade que efetivamente poderemos chamar de uma nova sociedade, a partir de uma construção de cada criatura paulatinamente nessa busca. Thales foi muito feliz. Estamos atrasados, meus amigos. Estamos efetivamente atrasados. Passaram-se 2000 anos, reencarnamos não sei quantas vezes, talvez desde a época de Jesus, já tivemos a oportunidade de conhecê-lo direto ou indiretamente, e ainda hoje ficamos sem conseguir nos aproximar dessa criatura que cada vez mais precisamos investir no entendimento sobre a sua mensagem, que foi tão mal interpretada. Portanto, essa é a hora, estamos com um instrumental precioso em nossas mãos, que é esse Consolador que está explicando tudo de novo de forma mais clara para o mundo em que vivemos, que é a doutrina espírita. Jesus chegou, abriu as portas, o Espiritismo está nos trazendo o instrumental para adentrarmos nessa nova era que será construída primeiro em nós. Agora é conosco, meus amigos, é conosco. Muito bem, França. Ótimas colocações. Eu quero juntar aqui duas participações e vou devolver aqui a palavra para o Thales comentar. Não é? Nós temos aqui o Carlos Taqueda, ele diz o seguinte: nosso planeta está muito longe de regeneração. Talvez com mais 1000, eu acho que 1000 anos aqui, né? Ele deve. Queria que você comentasse. E a Clara Monize coloca assim: qual o papel das casas espíritas nesse processo de transição para a nova era? Teria a doutrina espírita algum diferencial nesse processo, Thales? Primeiro, né, parabenizar a França pelas palavras muito lúcidas, trazidas também à luz da doutrina, trazida por Kardec, né, que nos fala tanto na Gênese sobre essas questões, e no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos lembra essa nova era, né, a importância que nós temos nesse processo. Carlos fala aí sobre a questão da transição planetária, da regeneração. Tem uma música que ela diz assim, depende de nós, né? Já escutaram essa canção, né? Que ela começa dizendo assim, e é uma dependência nossa mesmo. Lenine tem uma canção que ele diz, né? A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Então, nós estamos, dentro dessa perspectiva, sendo auxiliados e auxiliadores, né? Nós auxiliamos o mundo e nos auxilia também nesse processo. Então, quando se fala que nós estamos longe da regeneração, e a gente fala de tempo, os espíritos e Deus, ele não utiliza o calendário que nós utilizamos. Aquele calendáriozinho que a gente ainda... Hoje a gente utiliza os calendários no celular, né? Antigamente, eram os calendáriozinhos que a gente ganhava dos supermercados, do entregador de gás, que a gente colocava lá pendurado, e a gente ia marcando os dias. Então, a gente quer muito, a gente deseja muito o dia, a hora e o momento necessário para que essa transição de regeneração ocorra. A regeneração, na verdade, seria, como França também comentou aí, que não será um momento, uma mudança brusca, ela será dada aos poucos, e Kardec fala isso na própria Gênese, lá no final, são doses homeopáticas de mudanças, porque nós não estamos preparados para receber muita luz também. Muita luz encandeia. Então, a gente tem que ir, na verdade, recebendo aos poucos essas luzes. Por isso que essa nova geração que chega, elas fazem uma mescla com essa geração ainda de alguns espíritos mais atrasados que ainda estão. Então, é essa mescla que nós estamos vivenciando.
Então, se nós vamos chegar daqui a 1000 anos, se nós vamos chegar daqui a 100 mil anos, se nós vamos chegar daqui a 10 anos, isso é algo que depende do esforço próprio de cada um. Tem uma passagem de Jesus que eu acho uma das passagens mais interessantes dele, porque Jesus sempre fala do reino dos céus, Jesus sempre fala do reino de Deus, Jesus fala sempre de uma vida eterna, de uma vida espiritual. Mas, em certo momento, Jesus diz que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Isso é muito interessante. Por que herdará a terra? Por que herdar a terra? Jesus já nos dá uma deixa de que a terra não será o que ela é hoje. Ela será transformada. E aqueles que estarão mais em evolução, aqueles que estarão mais numa frequência energética de amor, de paz, de mansidão, de mansuetude, eles estarão na terra. Então, esse é um caminho, Carlos, que nós vamos trilhar ele. Nós precisamos agir naturalmente, porque naturalmente nós vamos estar inseridos no mundo de regeneração. Então, se nós vamos demorar ainda isso, depende do nosso esforço próprio para isso. O que seria o mundo regenerado seria hoje, na verdade, um alinhamento ou uma equivalência do bem e do mal. E o mal, ele não existe, ele só existe pela ausência do bem. Então, é a prática do bem, é a prática do perdão, é a prática da fraternidade, é a gentileza que Alisson cantou no início, é o bom dia, é o obrigado, é o abraço, é façai com os outros aquilo que gostaria que fosse feito contigo. Então, nós estamos no caminho, porque a lei do progresso ela é inevitável. Nós estamos caminhando, nós chegaremos lá. Agora, o tempo que nos levará, se nós já não estivermos dentro dela, no início dela, nós estamos bem próximos. Agora, essa velocidade depende sempre da gente. E para Clara, o que eu sempre digo, né? A doutrina espírita lembra algo a gente, porque Jesus nos disse, quando nós falamos aqui no início, Jesus veio nos ensinar a amar, ensinar o amor. Mas, posteriormente, nós, homens e espíritos, sempre indagamos, para que amar? Se as pessoas que nós convivemos irão morrer e irão embora. Se as pessoas que nós estamos juntos irão desaparecer. Só que aí chega a doutrina dos espíritos e nos diz que ninguém morre. Que nos diz que nós continuamos a vida, mesmo longe do invólucro carnal. Então, há uma lógica de amar, de perdoar, de cultivar, porque isso não cessa, isso não termina. Então, a doutrina espírita ela nos auxilia no projeto reencarnatório de compreensão disso e da justiça de Deus. A doutrina espírita nos fala sobre a vivência em outros mundos, de mundos mais avançados, que iremos progredir e chegar até lá também. Então, ela nos auxilia nesse aspecto. E o papel da casa espírita, e aqui eu quero deixar isso registrado, é uma coisa que eu sempre costumo falar, Wesley, França, todos que estão conosco. Os papéis, o papel da casa espírita, o papel da prece. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele diz algo muito interessante. Ele vai iniciar o livro falando sobre a eficácia da prece, sobre a necessidade da prece, mas nos lembra, ao final, de quando fala sobre a prece, que nenhuma prece consegue resultados tão bons quanto o esforço próprio. Então, a prece, a casa espírita, os estudos, a palestra, a live, o passe, são instrumentos que auxiliam no nosso progresso, mas não é o nosso progresso. Porque nós só progredimos com o esforço próprio. Então, imaginemos que nós estamos num barco e que nós precisamos atravessar a margem. O barco será o evangelho, será a casa espírita, será o estudo, será a live, mas será a prece. É o meio que pode nos transportar, mas nós precisamos remar. Nós vamos ter todo o instrumento, mas se nós não remarmos,
nós não conseguimos atingir a outra margem. É lógico que de extrema importância esses instrumentos, a casa espírita é de extrema importância através dos seus estudos, das suas palestras, do acolhimento, porque precisamos não esquecer também da transição planetária individual, como França falou, dos encarnados e dos desencarnados. E o papel da casa espírita também é de auxiliar os irmãos desencarnados nas palestras públicas, nas mesas mediúnicas, que leva à compreensão do espírito para buscar a sua jornada evolutiva. Então, o espiritismo, ele nos traz, como se fala, é a nova revelação, é uma revelação. E aí eu pergunto, na época de Jesus, quando Jesus estava aqui, ele era uma revelação? As pessoas não sabiam responder. O tempo mostrou que Jesus vinha revelar. E foi uma grande revelação. Se estou preocupado se a doutrina espírita é uma revelação ou não, o tempo vai se encarregar de demonstrar isso. Mas já nos demonstra pela racionalidade, pelo entendimento, pela busca do saber, como Kardec nos inspirou e nos ensinou a procurar o saber, a questionar, nós vamos compreender que a doutrina espírita, com a justiça da reencarnação e também com o amparo de que ninguém morre, nos auxilia plenamente a compreender o mundo além do instrumento corpóreo. Muito bem, amigo. Clara agradece o comentário. A amiga Doris Ferreira coloca aqui belíssimas reflexões, grande aprendizado, gratidão. Doris do Obreiros. Muito bem, Doris, grato pela sua participação aqui. E, França, vou juntar aqui também duas questões dentro da temática para você. A nossa amiga Janaína Costa está acompanhando aqui o Thales na caravana do pessoal de Campina Grande, que está aqui na nossa live do Seridó Espírita. Ela diz assim, tendo em vista que a transição é pessoal, individual e íntima, poderíamos dizer que a nova era chegaria por completo quando a maioria das pessoas do planeta estiverem nesse processo? E eu queria acrescentar aqui uma pergunta interessante de Ana Lívia Pereira, que ela diz assim, tenho uma bebê de 5 meses e gostaria de saber sobre as crianças que reencarnaram agora na pandemia. Se tem a ver com esse processo todo. Inicialmente, a primeira questão de fato, quando todos estivermos nesse processo, pela força de nossa vontade, que é uma força poderosa, nessa transformação íntima, de fato, ele inicia-se e ele vai se completando. Porque da mesma forma que a primavera não entra exatamente no dia 23 de setembro, mas é um processo lento e gradual que as flores vão se abrindo a partir dos dias que vão entrando dentro da estação primaveril, da mesma forma acontece com esses ciclos de mudança. É um processo natural. Kardec, ele diz no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se os verdadeiros espíritas pelo esforço, olha a palavra, pelo esforço que se faz em domar as más tendências que estão em nosso íntimo. Então, não é aguardar que todo mundo seja perfeito para dizer que o planeta de regeneração está ocorrendo. Na verdade, como o Thales também comentou, no primeiro minuto, pela história de Sandra Borba e de Valdo Franco, no primeiro minuto pós-meia-noite já é amanhecer. Mas ainda leva um tempo para que a alva surja no horizonte do nascente. Então, vamos trabalhar para que o processo inicie-se e, consequentemente, vá seguindo o seu curso. Junto também com as crianças dessa nova geração que Kardec previu na Gênesis, segundo a pergunta da nossa irmã. A segunda pergunta, será que é agora essas crianças que nasceram na pandemia? Na verdade,
Nós sabemos, pelas obras espíritas sérias, que esse processo vem ocorrendo desde a década de 1970. Paulatinamente, esses novos espíritos estão renascendo no globo, não necessariamente agora na pandemia isso houve uma intensificação, a pandemia talvez tenha outras propostas de reflexão, mas muitas das crianças atuais realmente representam criaturas não perfeitas, carentes do processo educacional de seus pais, mas que já trazem em seu bojo determinados conhecimentos e habilidades da alma que produzirão um avanço, vamos dizer assim, em menor tempo, porque já passaram muitas delas por essas fases que nós estamos concluindo agora no planeta Terra. Muito bem, meus amigos. Estamos com uma participação muito boa, agradecemos a todos que estão participando. Estamos aqui com 64 pessoas online. E tem uma questão aqui do nosso amigo Alisson, que eu vou passar para o Thales. Thales, Alisson disse o seguinte: sabemos que a nova era significa mudança comportamental da humanidade. Isso aqui está bem claro, vocês aprofundaram bastante essa reflexão. Sempre falamos envolto na observação do mundo cristão. Onde percebemos essa mudança fora do mundo cristão? Deu para entender a colocação? Deu para entender. É muito interessante essas questões quando se fala nessas divisões de religiosidade, até enquanto nós falamos de cristão, de cristianismo, nós falamos aqueles que são adeptos a, vamos dizer, naquele tempo, né, as mensagens de Jesus, que era o Cristo, foi o Cristo, e posteriormente os primeiros cristãos, através de Paulo, Pedro, né, que fundaram, que disseminaram o cristianismo, e que nós, posteriormente, outras religiões se fizeram dentro do cristianismo. Como nós falamos de Jesus, eu acho muito interessante quando a gente fala de a mediunidade com Jesus, porque nós sabemos que a mediunidade não é coisa específica do espírita, não é, nem é específica do cristianismo. É algo do homem, e o homem existe em vários aspectos dentro do seu ateísmo, sendo agnóstico, sendo do candomblé, da umbanda, sendo do budismo, enfim, de várias religiões. Mas o que seria Jesus, na verdade? Jesus não seria, nós estamos falando, quando dizemos mediunidade com Jesus, do homem Jesus. Nós estamos falando da mensagem, do comportamento, da seriedade, do intuito. Então, quando nós falamos de transição planetária envolto, como Alisson nos fala, do cristianismo, nós vamos perguntar fora do cristianismo. Nós estamos falando de humanidade. Ele já disse no início da pergunta. Então, nós não estamos falando apenas no modelo cristão, nós estamos falando de humanidade. E necessitamos falar de humanidade. E nós vemos, principalmente no mundo ocidental, a busca pela espiritualidade de uma maneira diversa do que, muitas vezes, no mundo oriental, do que no mundo ocidental. Nós vemos de uma maneira diversa. Então, nós olhamos isso, até alguns aspectos, tem uma coisa muito interessante. Eu não vou falar sobre avanço espiritual de acordo com questões pontuais, que muitas vezes a gente, fulano é assim, então fulano é mais evoluído. Porque todos nós, em algum aspecto, já conseguimos alguma evolução, e em outros aspectos, não. Então, quando a gente olha, às vezes, de fora, por exemplo, tem uma coisa que eu gostaria muito de conseguir me livrar, mas eu acho que nessa existência eu ainda não conseguirei, que é o consumo da carne. Né? Não é por nenhuma questão religiosa, não é por uma questão... É apenas por uma questão que eu íntima minha. Né? Não é a doutrina espírita, não é o cristianismo, mas eu observo ainda como uma coisa, e aqui não vai crítica nenhuma quem faz, porque eu também faço, ao consumo da carne, mas eu acho ainda uma coisa, se nós pararmos para raciocinar, uma coisa um pouco primitiva, né? A gente, certa vez eu passava na frente de uma churrascaria, e aquele cheiro subia, né? E eu olhei assim, disse, meu Deus, você deu água na boca, não vou mentir.
Só que, ao mesmo tempo, a reflexão veio de dizer, gente, chegará uma nova geração lá na frente que vai dizer, olha, vocês sabiam que tinha um pessoal que se reunia num local para comer carne de animal? E é que vocês acreditam que eles pagavam por isso? A gente olha muitas coisas lá atrás e ainda fala meio, a gente diz assim, você sabia que acontecia isso, isso, isso? Porque nós achamos sempre que estamos num estágio maior de evolução, que nós somos o topo, né? Que nada vai existir mais à frente, que nós já descobrimos tudo. O homem, no seu crescimento do século XIX, século XX, no crescimento científico que teve, ele achou que Deus não precisava mais nem existir porque nós sabíamos de tudo. Então, a gente vem muito com essa vaidade. Então, nós observamos no mundo oriental que não são tão adeptos do cristianismo, mas de outras religiões, budistas, através de Confúcio, através do hinduísmo, né, do budismo, enfim, o islamismo, todas essas questões que tem mais no mundo oriental, mas que eles têm alguns aspectos de diferenciação também. O próprio consumo da carne, a meditação que é utilizada para essa proximidade com Deus, essa proximidade com o divino. Então, nós vemos a partir da criança e a importância da criança, da evangelização da criança, a partir do momento do ensinamento da criança, e nós vemos esse cuidado muito grande em outras religiões que não são do cristianismo, e nós vemos isso nos próprios agnósticos e ateus. Isso é importante lembrar, daqueles que não têm religiosidade e que não significam que são pessoas perdidas. É como eu falei, nós ainda preferimos e precisamos, por algum motivo, do barco para subir, que a própria religião também se inclui nisso. Outros não, outros conseguem ir até o caminho do divino sem o auxílio da religião, mas com o bem, com a caridade. O que foi que Kardec nos disse, meus irmãos? Que é fora da caridade que não há salvação. Ele não disse que era fora do espiritismo, ele não disse que era fora do mundo cristão, ele não disse que era fora da igreja, ele disse que era fora da caridade, e a caridade, ela está ao alcance de todos, seja em qualquer aspecto. Então, é fazer o bem. Fazer o bem, nós estamos nessa transição planetária. Ajudar o próximo, nós estamos auxiliando no mundo regenerado. Amar, sorrir, entregar-se, conectar-se a Deus, respeitar os animais, respeitar a natureza, como tantas religiões utilizam a própria natureza como força divina, é sim estarmos regenerados. Maravilha, Thales. Eu sinto que França quer também fazer um comentário, né, acerca dessa ótica, que é muito interessante. Eu só queria dizer, né, que o tempo voa e o café não esfria. Né? Estamos já aqui 10 para as 9, nós vamos nos encaminhar para as considerações finais. Então, França pode acrescentar algum comentário à fala de Thales e fazer suas considerações finais, e ao final nós passamos a palavra de volta para Thales. França. Eu tava pensando aqui na pergunta, no questionamento de Alisson e nas colocações de Thales, muito bem feitas, em relação, quando olhamos para Jesus, Jesus não era cristão. Jesus não teve objetivo nenhum de fundar qualquer espécie de agrupamento religioso com regras. O próprio Gandhi, na Índia, disse que se perdessem todos os textos religiosos do planeta, mas restasse o capítulo 5 de Mateus, com o Sermão da Montanha, não teria nada se perdido. E ele não era cristão, ele era hinduísta. Então Jesus falou ao coração do homem, seja russo, japonês, budista, muçulmano, não pouco importa. A dor que um muçulmano sente é semelhante à de um católico, à de um protestante. A alegria e o desejo íntimo de crescer como espírito imortal que somos todos os religiosos do planeta é de todos. Então, foram para essas pessoas que o Cristo veio. Essa é a grande mensagem. É a busca dessa harmonia, que não serão regras em absoluto, não será vinculação formal
a nenhuma denominação religiosa. Tálio já falou, os ateus, os agnósticos, muitas vezes são pessoas excepcionais, muito mais dedicadas à vida do planeta e ao bem do que muitos religiosos que vivem sentados em centros espíritas e etc. Então, a mensagem de Jesus é para a busca íntima, como diz a nossa poetisa Alta de Souza. Tem uma capela onde nós deveríamos nos recolher a ela para orarmos, que é a mais alta de todas, que é o coração, mas ela está abandonada. Precisamos revisitar o templo de nossa intimidade, porque só aí nós vamos perceber o que de fato é a verdadeira religiosidade que o Cristo falou. Muito bem. Ok, Thales, pode falar. Eu queria agradecer, né, essa oportunidade. Nós já estamos chegando ao final, né, Wesley, não é isso? Sim, vamos para as considerações finais. Queria agradecer imensamente essa oportunidade. Lembrar disso, porque eu acho interessante isso. Só uma questão, falando ainda da nova era. Quando Kardec coloca lá, são chegados os tempos na Gênese, eu queria saber qual é a sensação que a gente sente, né? Quando diz assim, são chegados os tempos. Porque, assim, sabe quando é a hora da prova? Chegou a hora da prova. Aí a gente vai ver se a gente sente um alívio, diz assim, estou preparado, pode vir, ou se a gente sente aquela agonia, diz, meu Deus, mas já, né? Eu achava que precisava dar tanto tempo para frente. Então, quando se diz são chegados o tempo, o que é que nós sentimos? O que é que bate em nós, né? Dizer que bom ou dizer calma, peraí, ainda preciso falar de algumas coisas. Então, quando a gente vê isso, a gente observa, em outros aspectos, que Kardec traz isso com muita lucidez quando fala desse novo tempo, dessa nova era. E nós imaginamos, isso que eu já falei anteriormente, né? Nós imaginamos que somos a última geração de todas. Porque vocês já observaram que o mundo sempre vai acabar, ou vai acontecer uma catástrofe, sempre quando nós estamos encarnados, né? As previsões não é para daqui a muito tempo. A gente vê muita gente dizendo assim, vai acabar ano que vem, vai acabar daqui a 5 anos, vai acabar daqui a 10 anos. Ou seja, tipo, por que eu estou aqui? Eu sou o último que veio encarnar aqui e agora não precisa mais disso. Nós ainda temos essa mentalidade, achamos que nós somos meios ainda, nós não somos o fim ainda. E virar uma geração, quando olhávamos para trás e falávamos assim, meu Deus, como é que as pessoas viviam sem internet? Como é que as pessoas viviam apenas por telegrama, não tinham nem telefone? Como é que as pessoas viviam sem televisão? E nós vamos encontrar uma geração mais à frente, que está vindo agora, que a nossa irmã Lívia falou, inclusive das crianças que vão vir, e como o irmão França falou, independe de ser apenas agora na pandemia, que tem outras buscas também, mas que já vêm nascendo e virão nascer. Essas crianças olharão para a humanidade, a qual nós estamos vivendo nesse momento, e vão dizer, meu Deus, e eles não se amavam? Meu Deus, como é que eles viviam sem se abraçar? Como é que eles desrespeitavam uma orientação sexual? Como é que eles desrespeitavam uma cor de pele? Meu Deus, isso é para que a gente observe o quanto a gente ainda precisa progredir, o quanto a gente precisa ir para frente. E aí a gente vai lembrar aqui uma canção de Lulu Santos, chamada Novos Tempos, né? Que ele diz, eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais farta e clara, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu vejo um novo começo de era, meu povo, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Ser mais Jesus do que Moisés, lembra? Mas sim do que não. Hoje o tempo voa, amor. Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não há tempo que volte. Vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. Permitamos nos amar, permitamos nos doar. A nova era
quem sabe já começou e a gente já está perdendo tempo e oportunidade. Obrigado a vocês. Muita paz. Obrigado, França. Obrigado, Wesley. Obrigado a todos. Maravilha, Thales. A gente agradece a sua disponibilidade. Com certeza, mais para frente vai haver outros convites, tá? A porta está aberta. Seja muito bem-vindo. É muito bom esse movimento de integração dentro do movimento geral de unificação espírita, né? Essa integração afetiva, essa integração fraterna. É isso que Allan Kardec queria que acontecesse, né? Um movimento espírita fraterno, amoroso, que busque o estudo, que busque a compreensão, que busque a inspiração nessa doutrina maravilhosa. Querido França, abro para suas palavras finais. Oh, meus amigos, que alegria compartilhar esses momentos com pessoas tão queridas. Felicidade ver um jovem aí como Talho, já falando aí tão bem de doutrina espírita, isso nos dá muita alegria, confiança e esperança no futuro. Obrigado aos amigos que fazem a equipe do Café com Kardec pelo convite, estaremos sempre à disposição, porque para a gente é um prazer imenso falar sobre assuntos tão pertinentes, que tocam a fundo as nossas almas. E, por fim, gostaria de dizer que convites para os novos tempos começou há muito tempo atrás com João Batista, lá no deserto da Judéia. Arrependei-vos, o reino dos céus está próximo, né? Depois veio Jesus orientando aos seus apóstolos, 2 a 2, vão espalhar a ideia de que o reino dos céus está próximo. Então, convites sempre houve, sempre há e sempre haverão. Precisamos aceitá-los de bom grado, com o coração depositado na mesa a que fomos convidados para o banquete, e dessa forma, efetivamente, fazermos parte da construção desse reino em nossos corações. Boa noite a todos, muita paz no coração. Muito bem, França. Então é isso, meus amigos, uma produção aqui do canal Seridó Espírita, transmitido também pelos parceiros da Rede Amigo Espírita, TV7 e o Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz, do GEBEM de Parelhas e do Sementes de Cristo. Encerramos então nossa transmissão, agradecendo a todos vocês pela participação e até as próximas atividades do canal Seridó Espírita. Boa noite.